Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal de apologética defendendoafé.com.br. Defendendo a Fé tem por objetivo estudar, analisar as diferentes crenças e compará-las com as Escrituras, para chegarmos então a uma verdade absoluta. Sim, a verdade absoluta existe, ela se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou, neste momento, fazendo esse vídeo para estar respondendo aos testemunhos de Jeová sobre o primeiro vídeo que eu fiz, chamado Se Você é Testemunha de Jeová, assista. Neste vídeo eu fiz ali um alerta àqueles que estão estudando, essa era a minha intenção, como uma vacina, para aqueles que estavam estudando ou pretendiam estudar sobre os perigos dessa seita, que diz ser o canal de Deus na Terra. E eu recebi ali diversos comentários. Para mim foi até uma surpresa ter mais já de 11 mil visualizações. E entre os comentários houve refutações de testemunhas de Jeová e de ex-testemunhas de Jeová. Então eu estou fazendo esse vídeo agora para estar então refutando esses questionamentos que foram colocados ali. Pois bem, eu deixo claro que eu deixei aberto para comentários, porém, muitos eu tive que apagar devido a palavras ofensivas. Infelizmente, tem pessoas que não sabem debater as ideias, mas debatem a pessoa. Então, colocaram ali palavras ofensivas à minha pessoa, que, aliás, nem interessa quem eu sou, o que interessa é quem Jesus é. Então eu acabei apagando algumas que, infelizmente, pessoas não sabem refutar as ideias, E eu também peço, você fica à vontade para estar refutando, mas use passagens bíblicas e esteja refutando o que é falado aqui, Se você conseguir, é claro. Então, eu vou estar aqui agora, eu fiz algumas anotações. A primeira coisa que falaram, o primeiro argumento que usaram é que é só contra os testemunhos de Jeová que eu tenho raiva dos testemunhos de Jeová. Eu não tenho nenhuma raiva dos testemunhos de Jeová, muito pelo contrário. Eu amo vocês em Cristo. Se eu tivesse raiva, eu não teria estudado aí por 3 anos com vocês. Eu já disse, eu não me batizei, não sou apóstata, da forma que vocês julgam ser um apóstata. Se eu odiasse, se eu tivesse alguma coisa contra, eu não estudaria. É que eu estou a favor da verdade. Eu tenho que mostrar que vocês estão no erro. É simplesmente isso. Mas nesse canal também há vídeo falando sobre o mormonismo, sobre o kardecismo e assim por diante. O que nós fazemos? Como eu disse, nós pegamos todos esses ensinos religiosos e comparamos à luz das Escrituras para chegarmos a uma verdade absoluta. Então não tenho nenhuma raiva, não tenho ódio de vocês e nunca tive. Então eu mostrei ali sobre as falsas profecias, para que você percebesse que uma organização que se diz representante de Deus na Terra, o único canal, aliás, não poderia errar. Mas eles erraram 4 vezes, prevendo datas para a volta de Cristo, e obviamente isso não aconteceu. E em refutação a isso, eles vão citar lá, Provérbios 4,18, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então eles alegam que vão recebendo mais luz. Uma coisa é você receber mais luz no entendimento e ele continuar sendo esclarecido. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa totalmente diferente é você se contradizer. O que é uma contradição? Uma contradição é quando você faz uma afirmação, logo em seguida você faz outra no mesmo sentido e torna a primeira afirmação impossível de ser verdade. Ou uma ou a outra. Isso é uma contradição e Deus não se contradiz. A palavra de Deus nos diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas da sua organização há mudança de variação.
né? E vocês também alegaram que tudo bem, os discípulos viviam assim, os discípulos também viviam como se Jesus fosse voltar. Isso é uma coisa. Nós somos mesmo orientados a viver o hoje, não amanhã, porque amanhã não nos pertence, o hoje como se Jesus fosse voltar. Hoje, e assim viviam os discípulos, assim viviam os pais da igreja. Mas outra coisa completamente diferente é você prever uma data. Isso nenhum discípulo fez, nenhum pai da igreja fez, exceto os sectários, né? Ellen White, dos adventistas, por exemplo, exceto as seitas fazem isso, né? Então não há nenhuma passagem bíblica de alguém prevendo a volta de Cristo. É totalmente diferente, então não justifica essa argumentação de vocês. É mais uma tentativa de encobrir aí os erros da sua organização, tá? E como eu disse, eu fui bem light naquele vídeo, né? Aqui eu vou ser um pouquinho mais enfático então, tá bom? Então vamos lá agora. Vamos seguindo com os erros? Olha que absurdo. Eu pergunto agora para vocês, testemunhas de Jeová, para você que está vendo esse vídeo, que está estudando com eles. Transplante de órgão, o que diz a organização? Pode ou não? Vamos ver? Eu vou citar aqui Sentinelas, as literaturas das próprias testemunhas de Jeová. Não é aqui uma literatura apócrifa, contrária à literatura de vocês, tá ok? Vamos lá. Transplantes de órgãos são proibidos? Segundo a Sentinela de 1º de fevereiro de 1963, página 96, não é proibido fazer transplante de órgão. Mas 5 anos depois, olha o que eles escrevem. Sim, é proibido. A Sentinela de 1º de junho de 68, página 349. Ué, o que mudou? Agora é não. Agora é não pode. Ou melhor, é sim, até eu estou me confundindo. Pode ou não pode? Ah, pode. Mas da Sentinela de 1980, página 31, não. Mudou de ideia de novo. Agora não é proibido. Então pode ou não pode? Isso é uma contradição. Deus não se contradiz. E eu pergunto para vocês, quem deixou de fazer transfusão de órgãos, transplantes de órgão, quando era proibido lá em 68 e morreu, quem vai dar conta dessas vidas? Qual a pergunta para vocês? Tá? Então, se eles voltam atrás, tem algo errado. Deus não volta atrás. Deus não erra. Habitantes de Sodoma e Gomorra vão ressuscitar? Não. Sentinela de 1º de junho de 88, página 31. Não vão ressuscitar os habitantes de Sodoma e Gomorra. Depois, sim, vão ressuscitar. Poderá viver para sempre, página 178, edição de 1982. Depois, não de novo. Revelação, seu grande clímax, página 273. Depois, sim, mudaram de ideia de novo. Estudo perspicaz, página 985, volume 2 em inglês. Não vão ressuscitar. Poderá viver de novo, página 179, edição de 89. E aqui segue, sim, não. Mais 2 vezes. Vão ressuscitar ou não vão? É Deus mudando de ideia, segundo eles. E vacinas? Ah, essa é bem atual, né? E vacinas? Eram proibidas? Bom, se você vivesse em 1931, você ia ser orientado a não tomar a vacina, né, do corona. Você ia ser orientado, porque, segundo eles, era proibida. Isso está num livro deles chamado A Idade de Ouro, de 4 de fevereiro de 31, página 231 em inglês. Depois, não, passou a não ser proibida. A Sentinela de 1/2 de 1959. Aí, a partir de 59, não era mais proibido. E quem morreu nesse meio tempo, que vocês diziam que era proibido tomar vacina? Quem vai dar conta dessas vidas? Outra pergunta que vocês têm que responder. A organização de Jeová na terra. Jesus pode ser adorado? Mais uma questão. Bom, segundo a Sentinela de 1879,
de novembro, página 4. Sim, Jesus podia ser adorado. Mas aí em 1953 mudaram de ideia. Disseram, não pode ser adorado. Sentinela de 1º de janeiro de 53, página 31. E aí, pode ou não pode? Então, agora não pode, né? Desde 51 não pode mais, né? Ou, aliás, desde 1953 foi essa sentinela. Certificai-vos de todas as coisas. Em 1960. Olha aí, mudaram de novo. Sim, pode, na página 104. Depois, sim, de novo, tradução do Novo Mundo, edição 1967, em Hebreus 1:6. Eles diziam que sim, Jesus podia ser adorado. E não, por fim, tradução do Novo Mundo, desde a edição de 77 até hoje. Também não pode ser adorado. Mais uma vez aqui a luz piscando, falhando, né? Apagando, né? Dando um blackout, bugando, e eles mudando de ideia uma vez e outra. O que eu quero dizer com relação a tudo isso? Gente, por favor, acorde. Olha o que diz a palavra de Deus a falsas profecias. Eu vou ler aqui para você Deuteronômio 18:22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenha temor dele, não tenha temor dessa organização. Não hesite em sair dela. Não se sinta culpado em sair dela. Deus não fala através dela e nunca falou. Uma outra indagação que me fizeram, né? Esta foi colocada como uma prova cabal sobre a doutrina da Trindade. Eu não fiz o vídeo para falar sobre a doutrina da Trindade, mas obviamente, né, como é hábito dos testemunhos de Jeová, eles, em vez de responderem os questionamentos sobre as falsas profecias, eles então foram para a doutrina da Trindade e um me deu uma prova cabal. Aliás, ele dizia que era esse, mas continua pensando assim, né? E ele usou a seguinte passagem, Apocalipse 3:12. Diz assim: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. É Jesus falando, templo do meu Deus. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome no meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. Ele diz, olha, por 3 vezes Jesus chama Jeová de meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Qual é a ideia dele? Bom, se Jesus chamou Jeová de meu Deus, então Jesus não é Deus. Bom, isso é uma interpretação crassa das Escrituras, né? Porque não leva em conta teologia sistemática, não leva em conta outras passagens das Escrituras, não leva em conta união hipostática, comunicatio idiomatum, enfim. Eu não vou entrar nesses termos teológicos, mas vamos seguir em frente. Vamos seguir a mesma linha, tá? Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio de vocês, então é assim, já que Jesus chamou Jeová de Deus, meu Deus, então Jesus não é Deus, certo? Tá. Agora, antes, ou melhor, vamos já, Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Aqui, a sua resposta está aqui. Mas do Filho diz, agora Deus, Jeová falando do Filho, ó Deus, o teu trono subside pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Foi colocado isso daqui de forma cabal. Essa mata com a doutrina da Trindade. Então, seguindo essa linha de raciocínio, né, Jeová também não é Deus, porque ele chamou de Jesus de ó Deus, em Hebreus 1:8. Seguindo essa mesma linha de raciocínio de vocês, analisando apenas um versículo e não analisando todo o contexto das Escrituras, então chegamos ao absurdo de dizer também que Jeová não é Deus. Eu estou seguindo a mesma linha. Ah, tem o versículo 14, vocês acharam que eu ia pular, né? E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha que interessante, olha, ele é o princípio. Se Jesus é o princípio, ele foi criado. É essa a ideia. Eu vou ler para vocês aqui
Colossenses 1, 15 ao 18. Ou qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja as dominações, seja principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, está falando de eternidade, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, mais uma vez a palavra princípio, e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha proeminência. Então eles alegam, não considerando aqui tudo que dizem Colossenses, né, capítulo 1, do 15 ao 18, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, né, e simplesmente passam por cima dessas passagens. Agora, o que Jesus diz sobre ele mesmo? Se você fosse perguntar para Jesus, o que você diria de você? Bom, Jesus responderia em Apocalipse 1,7, que diz assim, João falando primeiro, eu quando o vi caí aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, agora é Jesus que vai falar, não temas, eu sou o primeiro e o último, né? O princípio, lembra a palavra princípio? Aqui ele está dizendo que é o primeiro e o último. Só para ter certeza que é de Jesus que está falando aqui, Apocalipse 2,8 diz, e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem foi morto e reviveu? Jesus. Então aqui está falando de Jesus. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, testemunho de Jeová. Quem é o primeiro e o último? Aqui Jesus disse que é ele. Vamos para Isaías 44, 6. Isaías 44, 6 diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, ao que ele diz, eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. E agora, quem é o primeiro e quem é o último? É Jesus ou é Jeová? A resposta é óbvia, é Deus. E Jesus, como Deus, ele é o primeiro e o último, a segunda pessoa da Trindade. Então foi feito aqui esse tipo de indagações dizendo que era irrefutável, que eu não teria nem como responder. Agora eu tenho uma para vocês que eu não vi testemunha de Jeová responder aqui na minha porta. Eles saem todos sem graça quando eu começo a fazer esse tipo de pergunta aqui. Eu vou ler para vocês Isaías 9,6. Vamos ver se algum de vocês responde, porque até hoje eu não vi nenhum. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro. Agora olha aqui, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Até os testemunhos de Jeová admitem essa passagem está falando de Jesus. Agora eu te pergunto, quem é o Pai da eternidade? Quem criou a eternidade? Porque Pai está se referindo a quem cria, quem fez. Assim como Satanás é o pai da mentira. Quem criou a eternidade? Aqui está dizendo que foi Jesus, o príncipe da paz. Eu quero que vocês me expliquem isso. Como é que Jesus pode ser o criador da eternidade e ao mesmo tempo ter sido criado? Não é? Sabe o que eles vão alegar? Olha a falta de lógica, né? Alguns tentam falar isso. Ah, é eternidade dali para frente. Não eternidade dali. Eternidade é eternidade. É de eternidade a eternidade. Aqui está dizendo que ele é o Pai da eternidade. Ele criou toda a eternidade. Não tem como vocês refutarem. Eu estou aguardando uma resposta, né? Todas essas passagens aqui estão dizendo sobre a eternidade de Jesus. Então é isso. Eu estou dando essas refutações para vocês. E eu peço que vocês me refutem biblicamente, por favor. Use as Escrituras e não o achismo, né? Usem as Escrituras e pensem fora da caixinha da organização para me darem essas respostas, ok? E tem uma última, e essa está no nosso site, defendendoafé.com.br, que eles usam demais, né? Que é João 17,3, que diz assim, e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Se eu fosse dar essa resposta aqui, levaria um vídeo todo, mas essa resposta está lá
no site, na primeira página, se você for hoje, né? Hoje é dia 13 de setembro de 2021. Está lá no site, na primeira página, a resposta para isso daqui, para essa passagem de João 17,3, que vocês usam para dizer que, como Jesus disse que Jeová é o Deus verdadeiro, então ele não é Deus. Eu peço que você visite e olhe lá e esteja analisando. Então eu estou fazendo esse vídeo simplesmente para estar dando essas refutações. E eu quero mais uma vez dizer para você, testemunho de Jeová, qual eu amo em Cristo Jesus, pense muito bem. A eternidade é muito tempo para você descobrir que você foi enganado e estava na organização errada. Que você possa sair dessa organização e ter um encontro real com Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe.